Fracasso é uma das etapas do sucesso. Quando tudo dá certo, a gente não aprende nada. Quando algo dá errado e nós analisamos, o erro se torna pedagógico. Uma vez uma pessoa estava conversando com Thomas Edison e fez para ele a seguinte pergunta: você já tentou mais de 1000 vezes desenvolver uma lâmpada incandescente e você já errou mais de 1000 vezes. Será que você não vai desistir? Ele falou: não, você está enganado. Eu não errei mais de 1000 vezes. Eu excluí mais de 1000 possibilidades que não funcionam. Ou seja, aquelas eu já testei e não funcionaram. Então essa habilidade, que hoje tem um nome bonito, tem um novo vocabulário para isso, se chama resiliência. É uma palavra agora muito usada no mundo. Resiliência significa o seguinte: você caiu e é capaz de levantar. Qual a sua habilidade em recuperar de um fracasso? Isso recebe o nome de resiliência. E os grandes líderes, os grandes gerentes, os grandes diretores empresariais, uma das características que essas pessoas têm de dirigir em grandes empresas é que elas têm essa habilidade chamada resiliência. E essa resiliência, essa capacidade de você fazer a síndrome do fênix, do pássaro que queimava e renascia das cinzas. Essa síndrome fênixiana, essa síndrome de resiliência. A boa notícia é que isso pode ser ensinado, isso pode ser aprendido. Dr. Seligman, na Universidade de Pensilvânia, que é o criador da psicologia positiva, mostrou que isso pode ser ensinado. Claro que vem de berço também. Tem pessoas que têm mais resiliência naturalmente, como qualquer outra habilidade, como tem aquele que tem mais habilidade para música ou mais habilidade para futebol. Mas a boa notícia é que nós podemos ensinar as pessoas a lidar melhor com o fracasso. Porque o fracasso, quando ele ocorre, ele pode ser um estímulo para você melhorar, ou se a pessoa não entende esse mecanismo, ela para com aquilo e fica lá no fundo do poço o resto da vida. Convicção traz sucesso, sabia disso? Por quê? Você gosta de futebol? Domingo à tarde está assistindo uma partida, o jogador vai bater um pênalti, ele perde o pênalti. Ou porque o goleiro defendeu, ou que pegou na trave, ou que chutou para fora. Observe, aquele jogador nos próximos 15 minutos ele joga mal. Por que ele joga mal? Porque ele tem que se recuperar da sua autoestima, que foi lá embaixo, porque ele perdeu o pênalti. Um atleta, quando entra em campo, ele tem que ter a parte física, tem que estar bem fisicamente, tem que ter a parte técnica, tem que saber, no caso, jogar futebol, ele tem que ter a parte psicológica. Na vida é a mesma coisa. Eu tenho que estar bem fisicamente, senão eu não vou trabalhar. Eu tenho que estar bem tecnicamente, eu tenho que ter a habilidade de fazer aquilo que eu estou fazendo. Se eu não sei pilotar um avião, eu não vou pilotar um avião. Eu tenho que estar bem psicologicamente, eu tenho que estar com a minha autoestima boa. Eu tenho que estar valorizando aquilo que eu faço. Tem o sujeito que reclama assim: o meu patrão não valoriza o meu trabalho. E eu pergunto: você valoriza o seu trabalho? Porque toda valorização começa com uma autovalorização. Então, primeiro você valoriza aquilo que você faz, para depois o mundo valorizar. Primeiro você gosta de você, para depois o mundo gostar de você. Se você não gosta de você, como é que você vai esperar que o mundo goste de você? O mundo vai gostar de você se você mesmo não gosta de si mesmo? Não é um absurdo? Esse processo de você desenvolver a sua autoimagem, de você desenvolver a sua autoestima, é fundamental. Não é só na sua vida pessoal, não. É na sua carreira, é em você ser promovido, em você vender. Um vendedor que tem autoestima baixa, quando ele chega no processo de a transação de venda, ele não se sente confortável, ele não se sente com a confiança necessária para poder fazer acontecer. Porque se eu estou vendendo algo para alguém, eu tenho que passar uma certa confiança. Se eu não tenho confiança no que eu estou vendendo, se eu não tenho confiança em mim mesmo, como é que o cara vai comprar alguma coisa na minha mão para valorizar a vida dele se eu não consigo valorizar a minha? Então esse componente ele não é muito discutido. Ele não é muito trabalhado nas empresas. Pensa que simplesmente só o conhecimento é suficiente. Se fosse assim, todo mundo teria mais ou menos o mesmo desempenho, porque vão para as mesmas escolas, estudam com os mesmos professores, e o desempenho, você pega uma sala de 50 alunos, você acompanha aqueles alunos durante a vida, eles tiveram os mesmos professores, mas eles vão ter um desempenho totalmente diferente na vida, porque essa parte da valorização é fundamental. Então você tem que todo dia estar sabendo o seguinte: como é que você faz para você valorizar a contribuição que você está dando? Como é que você se sente valorizado no processo? Se isso não acontecer, nada mais acontece. Você pedir para derrubar uma porta, eu não tenho força física para isso. Mas se você me entregar um pé de cabra, eu derrubo com esse dedinho aqui, porque eu alavanquei. Então na vida, tanto pessoal quanto profissional, principalmente na vida de negócio,
nós temos que aprender a alavancar. E uma das leis para alavancar é usar a chamada lei do menor esforço. Nós vivemos a nossa vida seguindo a lei do menor esforço. Se você está acostumado a levantar às 5:30 da manhã e eu peço para você ficar na cama até às 10, é um sacrifício. Se você está acostumado a levantar às 10, eu peço você para acordar às 5:30, também vai ser um sacrifício, não é verdade? Porque nós seguimos a lei do menor esforço. Quando a lei do menor esforço é aquela que nos leva ao sucesso, está resolvido o problema. Aí nós aprendemos a fazer mais com menos. O que é fazer mais com menos? Não é aumentar o orçamento, não é aumentar horas de trabalho, não é aumentar funcionários. É aprender a produzir mais com menos esforço. Eu estou produzindo mais com menos esforço, dependendo se eu estou ou não usando a lei do menor esforço. E a lei do menor esforço, ela é determinada pela estrutura. Se você está numa sala e tem uma porta e uma janela, você provavelmente entra na sala pela porta. Você poderia entrar pela janela, mas uma vez ou outra de brincadeira. No cotidiano, no dia a dia, a cada momento que você entra na sala, você não vai entrar pela janela, você vai dizer, dá muito trabalho. Eu prefiro entrar pela porta. E se você entrou por aquela porta, se é a única porta, você provavelmente vai sair por ela também. O que você está fazendo? Você está usando a lei do menor esforço. Então você tem que fazer a seguinte avaliação. Qual é a minha lei do menor esforço para mim? É uma lei de menor esforço que me leva ao sucesso? É uma lei de menor esforço que me leva ao fracasso? Porque a força de vontade em si não vale nada. Eu vou lhe entregar uma bola de futebol cheia e vou solicitar para você mantê-la no fundo da piscina. Por mais força de vontade que você tenha, vai chegar uma hora que você vai cansar, a bola vai flutuar. Por quê? Bola de ar, de futebol cheia de ar, a tendência é flutuar. Se eu te entregar uma barra de chumbo e você segurar na piscina, para não deixar ir para o fundo, vai chegar uma hora que você vai cansar, a barra vai descer. Uma barra de chumbo, o menor esforço para ela é descer, enquanto para a bola é flutuar, para a barra de chumbo é afundar. Então você tem que, em vez de você ficar usando a força de vontade que não resolve nada, você tem que mudar a sua estrutura psicológica de modo que a lei do menor esforço funcione a seu favor. Ou seja, aquilo que você vai fazer com menos esforço vai levar você até onde você quer ir. O segredo é sonhar de noite, trabalhar de dia. Se você sonhar só, você é hippie. Se você trabalhar só, você é operário de fábrica. Se você for ver todas as grandes descobertas do mundo, vamos começar lá da época de Arquimedes. Arquimedes, como é que ele descobriu o princípio de Arquimedes? Ele estava tomando um banho e saiu correndo nu na rua, gritando eureka, eureka, eureka. Achei, achei, achei. Porque ele estava num momento de relaxamento, ele teve uma inspiração, saiu correndo e foi implementar a sua inspiração. O Albert Einstein, quando em 1905 apresentou a sua teoria da relatividade, ele estava deitado numa rede no fundo do quintal dele, imaginando que ele viajava num raio de luz. E de repente veio a inspiração. Então, nós temos que equilibrar essas duas partes do cérebro. Nós temos que equilibrar a parte criativa e a parte operacional. Por isso que eu digo que você tem que sonhar de noite, trabalhar de dia. Se você sonha só, você é hippie. O que o hippie faz? Ele tem as ideias, só que ele fica só nas ideias. E o que o operário de fábrica faz? Ele tem o operacional, ele fica só na operação. Então, um dos grandes segredos é nós colocarmos nosso cérebro para ter inspirações. Como é que a gente se inspira? Nós nos inspiramos com pessoas, nos inspiramos com a natureza, nos inspiramos com a arte e nos inspiramos com a música. São as 4 principais fontes de inspiração. Com pessoas, começo a conversar com alguém, eu tenho uma ideia. Eu tiro um final de férias, vou visitar a natureza, começo a olhar, vou escutar o barulho do riacho, começo a olhar para o céu, de repente vem a ideia. Assim, eu começo a escutar uma música diferente, uma música que eu gosto, eu vou numa peça teatral, quer dizer, a arte, a música, a natureza e principalmente as pessoas são as nossas 4 principais fontes de inspiração. Então, uma vez tendo a inspiração, essa ideia é germinada. Aí agora eu vou implementá-la. É a segunda parte. Então, nós temos que fazer isso constantemente. É o passarinho que não voa com a asa só. O passarinho precisa de 2 asas. Uma para ter a ideia e outra para implementar a ideia.